pastor já orou, mas a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Quanto mais a gente ora, né? Por mais, vou dizer assim, vou trocar as palavras, por mais que a gente ore, ainda assim é pouco, diante de tudo que Deus tem feito na nossa vida. E diante da necessidade que nós temos de ser direcionado pelo Senhor. Não é só porque necessitamos de coisas do Senhor, mas porque principalmente necessitamos da direção de Deus para tudo na nossa vida. Amém? Então feche os seus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo e poderoso, assim, Senhor, meu Deus, como já foi falado, Senhor, meu Deus, aqui nessa noite, Pai, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida nessa noite, Deus, nós precisamos, Senhor, meu Deus, que o Senhor seja a direção, Senhor, meu Deus, o farol, Senhor, meu Deus, para os nossos caminhos, Deus, porque, Senhor Jesus, nós sabemos que um homem, Senhor, meu Deus, vivendo sem a direção do Senhor, Deus, agindo pelo seu próprio entendimento, meu Deus, não agrada o Senhor, meu Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor que não nos deixe nunca fazer aquilo que deseja o nosso coração, mas que nós façamos aquilo, Senhor, meu Deus, que deseja o coração do Senhor. Pai, que os meus planos, que os planos da igreja, que os planos de cada irmão que está nos ouvindo aqui nessa noite, sejam aliados, Senhor, meu Deus, sejam alinhados, Senhor, meu Deus, com os planos do Senhor, para que assim, Senhor, meu Deus, nós possamos ter êxito, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer. E nesse momento, Senhor, eu peço a direção do Senhor, eu peço que o meu pensamento, Senhor, meu Deus, esteja alinhado, Senhor, que a minha vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor. Pai, que eu seja nessa noite, meu Deus, apenas um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, que nessa noite, Senhor meu Deus, o Senhor fale, Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale nessa noite, Senhor, e não te cales, porque não sou eu, Senhor, mas como a igreja, como aqueles que nos ouvem, necessita ouvir a Tua voz, e eu sei, Senhor, o Deus ao qual nós temos servido, o Deus que nós temos servido é um Deus que fala, é um Deus que age, Senhor meu Deus, que nessa noite o Senhor prepare cada coração para receber essa palavra, que o Senhor venha tratar, Senhor meu Deus, de maneira especial com cada um que está nos ouvindo agora, Senhor meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos e em nome de Jesus Cristo nós já te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque já sentimos a presença do Senhor aqui neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 28, no capítulo 17, no versículo 28. Fique bem ligadinho, porque hoje nós vamos ler duas partes na Bíblia, amém? Então, vamos aí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. É só um versículo, amém? Todos acharam? Então vamos ler. E Eliabe, o seu irmão, maior, ouvindo falar com aqueles homens, Eliabe se acendeu em ira contra Davi e disse: por que descestes para cá? E com que deixastes as poucas ovelhas no deserto? Eu conheço bem a tua presunção e a malícia do teu coração, que descestes para ver a batalha. Vamos ler o 29. E Davi respondeu: o que tenho feito eu agora? Porventura não há razão para isso? O 30. E apartando-se dele para os outros, falou o mesmo. E o povo lhe respondeu com as primeiras palavras. Amém? Agora eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Amém? João 16, 33. Acharam? Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos têm seus lugares, podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar essa palavra
meditando um pouquinho sobre o versículo 33. Para que você entenda esse versículo 33, eu quero dizer para você que quem fala essas palavras é o próprio Jesus. Jesus, ele vai dizer essa palavra, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Olha a palavra do Senhor. Ele começa dizendo, Jesus começa a dizer assim, olha, eu tenho dito isso para vós, para que vocês tenham paz. Então, Jesus ele estava dizendo assim, olha, vocês precisam entender que só haverá paz se vocês entenderem que essa paz, ela não vem, ela não provém, ela não está, ela não é encontrada nas coisas, mas sim em mim. Porque em outro versículo, o Senhor Jesus ele vai dizer que Ele é quem nos dá a paz. Então, o versículo que diz assim, que Jesus diz que Ele é quem nos dá a paz, porque Ele é a paz. Não adianta nós buscarmos a paz para o nosso coração, a paz para as nossas aflições, se nós não entendermos que a solução para os nossos problemas, ela vem de Deus. Ela está nas mãos do Senhor. Então, quando Jesus diz isso, Ele vai completar dizendo assim, porque neste mundo tereis aflições. Irmãos, não é porque adoramos a Deus, não é porque servimos ao Senhor, não é porque obedecemos a palavra de Deus que nós não vamos ter aflições. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que Jesus não estava dizendo essas palavras para o mundo. Jesus não estava dizendo essas palavras para os gentios. Jesus estava dizendo essa palavra para quem? Para os seus discípulos. Ele estava dizendo para aqueles que estavam andando com Ele. Ou seja, é para que a gente entenda que sendo de Deus, mesmo sendo do Senhor, nós vamos ter lutas. Mesmo sendo do Senhor, nós vamos ter aflições. A palavra aflição no hebraico, ela vai mostrar isso para nós. Quer dizer sofrimento, quer dizer tribulação, quer dizer perseguição. O que o Senhor estava dizendo para os discípulos é que era para eles ter ânimo, porque eles teriam dificuldades, eles teriam aflições, eles teriam problemas, assim como passaram-se anos e ainda continua do mesmo jeito. Estar servindo a Deus, estar na casa de Deus, servir ao Senhor, ao Deus da criação, não nos imuniza, não nos tira, não nos livra das aflições do mundo. Mas o que o Senhor estava dizendo é assim, nós precisamos entender que mesmo nas aflições, mesmo nas tribulações, nós temos um Deus que vai passar por nós. Mesmo que nós estivemos nas lutas, nas dificuldades, mesmo no meio delas, ainda que a gente não consiga ver o agir de Deus, creia que Ele estará conosco. Ele está conosco, né? Então a gente precisa entender isso, que o Senhor estava dizendo aos discípulos é isso, que eles teriam dificuldades, mas que Ele é a paz, que Ele é a solução. Irmãos, essa aflição que o Senhor está dizendo aqui, pode ser qualquer coisa. Cada um tem sua aflição. Cada um tem sua aflição. Cada um sabe aquilo que te aflige. Hoje, talvez você está vivendo, né? Eu dividi as aflições em dois tipos, que são as aflições externas e são as aflições internas. As aflições externas são aquelas que nós conseguimos ver. E as aflições internas são aquelas que são dentro de nós, que a gente, né, luta todos os dias. E essas aflições externas, elas são o quê? Os problemas financeiros que nós passamos, são os problemas familiares que volta e meia a gente tem um. São as lutas diárias que a gente tem no dia a dia, né? São as enfermidades que a gente tem. Essas são as lutas externas. Lutas que nós temos que entender que nós vamos passar. Sabe por que Jesus estava dizendo? Porque nesse mundo, tudo que nós passamos aqui, assim como o dia bom, ele não passa, mas o dia mau também passa. Graças a Deus que a palavra de Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que o Senhor estava dizendo é assim, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade, seja ela duradoura ou não, a palavra de Deus está dizendo que ela vai passar. Ela vai passar.
Mas creia que mesmo no meio das angústias, o Senhor, Ele é conosco. Então, as aflições externas são essa. Agora, quais são as aflições internas? São aquelas que nós lutamos contra nós mesmos. São aquelas que estão dentro de nós. São aqueles sentimentos que nós lutamos todos os dias. A depressão, a tristeza, o ódio, a falta do perdão. São essas que são internas. E eu quero dizer para você que as externas, que você consegue ver, muitas vezes são fáceis de lutar contra elas. Mas a pior é aquela que é interna. Por que eu li lá no livro de Davi? Agora volta lá no livro de Davi, onde nós lemos, que você vai entender. A palavra de Deus diz para nós que Davi, ele era um homem escolhido por Deus. Deus havia separado Davi, Deus havia ungido Davi, no meio de uma casa onde havia vários homens. Deus manda Samuel ir lá ungir um rei. E quando Samuel vai passando todos os filhos de Jessé ali dentro daquela casa, quando entra o primeiro filho de Jessé, que era Eliabe, ele olha assim e diz assim: é esse que eu vou ungir a rei. É esse que vai ser ungido do Senhor. Por quê? Porque um homem grande, um homem forte, um homem vistoso, um homem bonito, um homem preparado para a guerra, um homem que consegue segurar uma espada, um homem que tem carcaça, corpo físico para colocar um escudo, é um homem que está na frente para enfrentar uma batalha. Então, ou seja, é esse que Deus vai ungir rei. E Deus fala para Samuel assim: Samuel, não faça isso. Sabe por quê? Porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê, mas eu sondo o coração. Primeira lição que Deus nos dá. Deus, Ele não está preocupado com a aparência. Deus está preocupado com o seu coração. Você pode enganar a homens, mas não se engana a Deus. Você está sentado aí agora. Eu só vejo o seu exterior, enquanto Deus está sondando o seu coração. Deus sabe e conhece quem veio para adorá-lo. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem é fiel. Deus sabe quem Ele quer preparar para uma grande batalha. Então, Deus diz isso para Samuel. Não é esse. Vão se passando os filhos de Jessé, até que ele diz assim: mas não tem mais ninguém. Dali aparece Davi, pequeno, o menor, o que ninguém dava nada por ele. Deus olha e diz: é esse o meu, é esse que eu quero, é esse que eu vou ungir a rei, é esse que eu quero, é esse que eu vou separar. Então, irmãos, aprenda uma coisa: não olhe para o seu exterior. Não olhe para a circunstância que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus não importa na circunstância que você está vivendo. Deus não importa com o lugar onde você está vivendo. Deus não importa para o momento que você está vivendo. Davi era um simples pastor de ovelha. Mas Eliabe era um soldado, um homem preparado. Mas Deus não estava preocupado. Deus não estava preocupado com o lugar de onde Deus ia tirar. Deus estava preocupado com aquele que ia servi-lo com amor, com aquele que ia servir com dedicação, com aquele que ia ser fiel, aquele que Deus ia olhar e dizer assim: esse homem é segundo o meu coração. Então Deus não olha a circunstância. Tira os olhos para a circunstância que você está vivendo. Porque às vezes as pessoas estão dizendo: daí não sai ninguém, daí não sai nada que presta, daí não sai nada que pode ser usado, daí não sai nada que pode ser honrado. Mas Deus está olhando e está dizendo: pode o meu povo olhar e dizer que daqui não tem honra, mas eu olho e digo: tem honra. Tem honra, tem honra. Deus está olhando e está dizendo: tem honra, tem honra, tem honra. Lá no meio quando Davi estava cuidando das ovelhas, Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Quando ele estava cuidando das ovelhas, Deus já estava fortalecendo Davi. A Bíblia diz que lá, cuidando das ovelhas, a palavra de Deus diz que Davi rasgou um leão. A palavra de Deus diz isso. Mesmo cuidando das ovelhas, Davi rasgou um leão. Deus já estava preparando Davi para uma coisa grande. Não importa onde você está vivendo, nem que situação você está passando. Não importa a aflição que você esteja vivendo. Creia nessa palavra. Deus está te preparando para uma grande obra. Deus está te preparando para te honrar. Deus está te preparando para colocar num lugar de alto. Deus está te preparando para te colocar sentado num trono. Mas aceita aquilo que Deus tem para você. Agora eu vou dizer onde eu li. A palavra de Deus diz que havia 40 dias que Golias,
durante 40 dias, de manhã e à tarde, ele se levantava, ia diante do povo de Israel e dizia assim: separe um homem para lutar comigo. Separe um homem para guerrear comigo, porque se ele for vitorioso, todos os filisteus serão seus escravos. Mas se ele perder, vocês serão nossos escravos. No meio de vocês não tem um homem que é capaz de me derrotar? Não tem um soldado? Durante 40 dias, aquele homem afrontou, desafiou e envergonhou o povo, chamado nação eleita e povo escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo quer te afrontar, o diabo quer te envergonhar, o diabo quer te desafiar dia a dia, dizendo: não tem alguém que é capaz de lutar contra mim. Se você não lutar, vai ser meu escravo. Se você não lutar, vai ficar sendo afrontado por Satanás durante 40 anos ou até mesmo a sua vida inteira, dizendo: não tem quem me vença, não tem quem me derrote. Durante 40 dias, de dia e de noite, aquele homem se levantava dizendo assim. E sabe o que acontecia? O povo de Israel, quando via aquela afronta, eles escondiam, eles recuavam, eles temiam. Mas Jessé chama Davi e diz assim: Davi, vai levar comida para os seus irmãos. Vai levar comida para os seus irmãos e não volte de lá sem uma prova de que eles estão vivos. Vai lá levar comida para os seus irmãos. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Propósito do Senhor. Deus está dizendo assim: você quer ser alguém? Primeiro você sirva. Você quer ser alguém? Primeiro você obedece. Porque quem não obedece pai, quem não obedece mãe, quem não obedece não é digno de ser obediente do Senhor. Se você não obedece aquele que você vê, muito menos obedecerá aquele que você nunca viu. Como diz a palavra do Senhor, se você não ama aquele que você vê, aquele que você convive, não vai amar aquele que você não viu. Que para ver e para conviver, precisa sentir no seu coração. Primeiro você tem que honrar. Davi podia dizer assim: eu já fui ungido a rei. Eu já fui ungido. Não vou levar comida nenhuma, não. Não vou levar comida, não. Não. Ele foi ungido, mas ele não deixou de ser pastor. Ele foi ungido, mas ele continuou sabendo que ele era servo. Você é filho de Deus Altíssimo, mas nós precisamos entender que nós também somos servos. Se nós queremos ter uma grande vitória, primeiro a gente precisa nos colocar na posição de ser humilde, de humilde diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Davi pega ali tudo e vai ali. E quando ele chega ali, ele vê aquela cena. Golias desafiando o povo de Deus. Davi larga ali, né, tudo e vai lá para procurar saber. Ele chega ali e diz assim: mas o que está acontecendo? Por que esse homem está desafiando? Por que esse homem está dizendo que aqui não tem? Olha, peraí. Vocês não estão entendendo? Não, vocês não estão compreendendo que ele não está só desafiando o exército de Israel, mas também está desafiando o Deus de Israel. Você não está entendendo que ele está afrontando não só o povo, mas também ao Deus que nós servimos? Não, isso não pode acontecer. E Eliabe, que era irmão de Davi, quando vê aquilo, irmãos, ele vai ficar furioso. Ele já estava furioso porque ele não conseguia engolir que ele não tinha sido ungido rei. Irmãos, outra lição que a palavra de Deus nos ensina. Aqui a gente precisa entender que tem coisas que é para eu viver e tem coisas que é para você viver. Você precisa ajudar e não criticar. Aprenda a viver aquilo que Deus tem para você. Né? Eliabe queria viver a história de Davi. Escuta só. A palavra de Deus diz que Eliabe chega diante de Davi. E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aí, para mim, Davi teve que enfrentar uma batalha. Mas não foi uma pequena batalha. Foi uma grande batalha. Porque antes de Davi enfrentar um Golias, antes de Davi enfrentar um gigante, Davi teve que enfrentar a pior de todas as batalhas. Eu vou te explicar qual é. A interna. A interna. Aquela guerra que nasce dentro de nós. Aquilo que muitas vezes o diabo semeia para nos enfraquecer. Sabe por quê? Sabe aonde o diabo vai semear para nos enfraquecer? É dentro de nós, é na nossa mente. Né? Joyce Meyer, ela tem um livro que diz assim que a nossa mente
é o campo de batalha de Satanás. Porque se ela atingir a nossa mente, ela atinge todo o resto do nosso corpo. Ela atinge todo o resto do nosso corpo. Quando ele chega ali, Eliabe se levanta e diz assim, né, quando ele vê Davi ali, ele diz assim, acendeu-se a ira contra Davi, diz, por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço bem a presunção e a malícia do teu coração. Olha o que ele falou. Ele estava dizendo assim, eu sei que você está aqui porque você quer aparecer. Eu sei que você está aqui porque você quer aparecer. Eu conheço o seu coração. Eu conheço o que você veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui? Você não tinha que ela estar cuidando das ovelhas do seu pai? Irmãos, presta atenção, presta atenção. Aí Davi começou a enfrentar uma batalha, porque Davi podia ter ouvido aquelas palavras e dito assim, é verdade. O que eu estou fazendo aqui? Não, é verdade. Eu não sou um homem preparado para a guerra. Não, é verdade. Eu não tenho uma espada. Não, é verdade. Eu não tenho um escudo. Não, é verdade. Aqui não é o meu lugar. Aqui não me cabe. Guerra, exército, luta. Eu não fui levantado para isso. Não, isso não é para mim. Não, eu ainda não estou sentado no trono. Não, eu ainda não sou um rei. Não, isso ainda não é para mim. Essa luta ainda não é para mim. Não, eu não sou capaz. Não, eu não posso. Não, eu não aguento. Não, eu não resisto. Não, eu vou ser envergonhado, eu vou ser enfraquecido, eu vou ser massacrado. Não, Eliabe está certo, Eliabe é verdade, eu estou no lugar errado. Não é assim, irmãos, não é assim. Às vezes, quando nós levantamos, Deus coloca um projeto no nosso coração, a primeira coisa que o diabo tenta lançar no nosso coração é assim, não vai dar certo, não adianta tentar, isso aí não é para você. Isso aí não vai acontecer, não vai sair do papel. Essa ideia, esse projeto, esse sonho, isso aí, filho, é para o vizinho. Isso aí é para alguém que já foi na guerra. Isso aí é para outro. Isso aí não é para você. Irmãos, vença isso. O maior inimigo, né? Quando a gente fazia Muay Thai lá, né, o pastor André sempre falava uma coisa lá, né? Assim, que a gente tem que vencer o quê? Que o nosso maior adversário não é aquele que a gente vai enfrentar lá. O nosso maior adversário é a nossa mente. Porque se a nossa mente falar para o nosso corpo que a gente não aguenta fazer 300 polichinelo, a gente não aguenta. Se ela falar para a gente que a gente não aguenta fazer flexão, a gente realmente não aguenta. Mas a gente tem que vencer primeiro o quê? A nossa mente. A nossa mente. Não é assim? Não é assim, pastor? A nossa mente, nosso maior adversário na nossa mente. Se a gente já entra numa batalha achando que vai perder, verdadeiramente a gente não precisa nem entrar porque já perdeu. Se você entrar numa batalha acreditando que você já perdeu, não entra. Se você fizer um projeto e acreditar que você vai perder aquele projeto, não faça. Não faça. Não sei de quem são essas palavras, mas vou usar. Né, que diz assim, que o medo de perder perde a vontade de ganhar. Não é assim? Mais ou menos parecido com isso. Né? Então, assim, irmãos, primeiro ele joga o medo, primeiro ele joga a dúvida, primeiro ele joga o quê? Na nossa mente, que fez com Davi. Davi, então, olhando para aquilo, Davi podia ter dado crédito àquelas palavras, mas sabe por que ele não deu? Eu vou te ensinar como é que vence as batalhas interiores. Sabe por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Porque aí, vai lá no livro de São João, onde está escrito assim, eu vos digo essas coisas para que tenhais paz. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que ainda que pequeno, ainda que insignificante, ainda que ele tivesse ido lá para levar comida, mas ele sabia que aquela afronta não era para ele só, mas aquela afronta era contra o povo de Deus. Presta atenção, igreja. Existem afrontas que são pessoais, mas existem afrontas que são familiares. Existem afrontas que são para toda a casa, que são toda a família. Existe afronta que é para a igreja. Existe afronta que é contra o nosso Deus. Então nós vamos precisar aprender que a gente precisa aprender a lutar. A gente precisa entender. E seja qual ela, seja uma afronta pessoal, seja uma afronta familiar, seja qual for o tipo de afronta, não se preocupe, sabe por quê? Vá como Davi foi, crendo que Deus é contigo. Sabe por que Davi não ouviu? A palavra de Deus diz que enquanto Eliabe falava, enquanto Eliabe desmerecia Davi, enquanto Eliabe dizia assim, você é mau, você é malicioso, você não quer vencer uma batalha, você só está aqui porque você quer aparecer. Davi virou as costas para Eliabe e disse assim para aquele povo,
que é prometido. O que tem prometido para aquele que vencer? Olha para o Deus que você serve e diga: Senhor, o que está prometido para mim se eu vencer? O Senhor vai te responder assim, sabe o quê? Porque Ele já nos respondeu. O Senhor já nos respondeu a essa pergunta. Sabe o que você vai receber se você vencer? A vida eterna. Porque foi para isso que Jesus morreu, a vida eterna. O direito de entrar, de passar pelos portões celestiais. É isso que tem preparado para nós. Então vença. Seja as batalhas externas ou as batalhas internas. E vai, irmãos, com aquilo que Deus te deu. Quiseram colocar sobre Davi capacete, espada, couraça, escudo, putina, sei lá, sandálias que usavam naquela época, não sei. Quiseram colocar a vestimenta de Saul em cima de Davi. E Davi, quando veste aquilo, Davi não consegue dar nem um passo. Davi olha e diz assim: tira tudo isso de mim, não quero nada disso. Porque Davi sabia que não são aquelas coisas externas que iam fazer ele vencer a batalha, mas que o que ia fazer vencer a batalha já estava lá na frente com ele. Já estava lá na frente, já tinha chegado primeiro. Antes dele chegar lá para entregar a comida, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é Criador de todas as coisas, já estava esperando Davi ali. Creia, irmãos, que quando você estiver na batalha, Deus já está te esperando do outro lado com a vitória. Deus já está na frente. Deus já está na frente. Davi entendia: eu não quero nada disso. Sabe o que eu tenho? Vou falar na língua de hoje, que é para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Eu tenho um estilingue. Sabe o que é estilingue? Sabe, né, irmão? Estilingue todo mundo sabe. Budok, sei lá que chama aquele negocinho, né? Bodoque, né? Eu tenho um bodoque aqui, ó, e eu tenho uma pedra. É o que eu vou destruir esse gigante. O que você tem para destruir o seu gigante? Mas na verdade o que Davi estava dizendo é assim: eu tenho Deus, Criador de todas as coisas. Eu tenho o eu sou do meu lado. Olha, irmãos, no dia da batalha, olha para a sua luta, olha para a sua aflição, olha para a sua dificuldade, seja ela externa, seja ela interna. Olhe para ela e diga assim: olha, você não vai me vencer. Você me afrontou durante 40 dias, você me afrontou durante 40 anos, você me afrontou, quem sabe, a minha vida inteira. Mas hoje eu digo para você: eu tenho eu sou, eu tenho o eu sou do meu lado. Eu sou quem? Eu sou o que você precisa. É cura, eu sou Jeová Rafá. É libertação, eu sou o Deus que liberta. É prosperidade, eu sou Jeová Jiré, o Deus da provisão. O que você precisa, eu sou aquele que pode mudar a sua história. Eu sou aquele que pode mudar a sua vida. Eu sou aquele que vai jogar Golias pelo chão. Eu sou aquele que com uma pedra pequena vai destruir um gigante. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu sou o Deus que te formei. Eu sou o Deus que te criei. Eu sou o Deus que te guiou. Eu sou o Deus que te trouxe até aqui. Eu sou o Deus que tem te abençoado. Eu sou o Deus que tem te sustentado. Eu sou o Deus que tem te prometido vitória. Eu sou o Deus que morreu na cruz do Calvário para te dar uma vida sem aflição. Mas não é uma vida sem aflição aqui, mas uma vida sem aflição na glória. Na glória, porque um mundo sem aflição que Deus promete para mim e para você, não é aqui, é do outro lado. Então creia que eu sou, está com você nessa noite, amém? Que você se firme nessa palavra, e que aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis. Nós sabemos que nós temos vivido dias de aflições. Nós sabemos que nunca, né, pelo menos assim, muita gente, né, eu digo assim, tem convivido com uma ameaça externa, né, vamos dizer assim, né, e ao mesmo tempo interna. Ao mesmo tempo que ela é externa, ela é interna porque ninguém vê, né, mas sabe que ela é real e que ela está aí, que ela existe. Nós temos vivido dias difíceis, dias de medo, de incertezas que a gente tem vivido, mas de uma certeza eu posso te falar: nada fugiu do controle da mão do Senhor. Tudo está sob a direção da mão do Senhor. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Irmãos, nós servimos ao grande Deus, o sentinela. A palavra de Deus diz que
Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então coloque o Senhor como sentinela da sua casa. Coloque o Senhor como sentinela da sua família. Não deixe que esse sentimento tome conta do seu coração. Viva com prudência, viva com sabedoria, mas viva crendo que nós temos um Deus que é o grande eu sou, capaz de nos dar a vitória em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor Ricardo, amém?